Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus 8, verso 14. 8, verso 14. Pelo telão, certo? Nós vemos aqui neste capítulo, irmãos, uma cura, uma história, uma pequena história. Vocês vejam que é uma história de quantos versículos? 2. Uma história de 2 versículos. Aqui nos diz a cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado, vamos ler por aqui pelo telão, né? Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro, de cama, com febre. Vamos para o versículo seguinte. Quando ele desceu do monte, não, tem alguma coisa errada. Isso. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servir. Muito bem? Então nós temos aqui a história de uma mulher. Quem que era a mulher? Sogra de Pedro. Sogra, né? Esse nome é pesado, né? Esse nome é pesado. O Delmiro, vou contar para você. O Delmiro, ele fugiu da Venezuela, fugindo da sogra, e veio para o Brasil. E ele chegou no Brasil, mas não adiantou muito tempo, a sogra veio e trouxe junto o sogro. Então com ele até hoje morando. Né? Então sogra é assim, meus queridos. Sogra, quando ela não ajuda, ela atrapalha, né? E aqui nós vemos a lição. Se nós formos ler, tá? Se você quiser depois em casa ler, lá essa mesma história é contada por Marcos e é contada por Lucas. 3 pessoas contaram a história: Mateus, Marcos e Lucas. É interessante que Marcos e Lucas acrescentam um detalhe. Todas têm 2 versículos, mas assim ela acrescenta um detalhe. Jesus estava na sinagoga neste dia com os discípulos, certo? E terminou o culto, né? Jesus, segundo a irmã White, ele quis ir para a casa de Pedro para descansar um pouco. E ele ficou sabendo, ou seja, pelos discípulos, Tiago, André, Pedro, contaram para Jesus: olha, você vai para lá, só que assim, a sogra de Pedro, não está bem. Olha que interessante, isso nos dá a entender que a sogra de Pedro morava com Pedro, tá, Delmiro? Consolo aí para você. A sogra de Pedro morava com Pedro. E André possivelmente morava junto também, a família era grande, né? Lembrando que naquela época não tinha os benefícios que hoje tem, aposentadoria, não sei mais o que, bolsa isso, bolsa aquilo. Então as mulheres, principalmente na terceira idade, né, elas dependiam muito dos filhos. Quem que ia cuidar, quem que ia sustentar, quem que ia amparar, né? Então, lembrando que também não tinha o SUS, ficava doente, ai, né? A coisa complicava, ficavam menos doentes que hoje, com certeza, ficavam, mas ainda assim era um baita problema a questão da enfermidade. Então Jesus chega nessa casa de Pedro, e ali é interessante, né, que diz que Jesus, no versículo 15, tomou-a pela mão e a febre deixou. Olha que interessante. Nós vamos analisar, aqui Jesus não falou nada, né? Tem algumas curas que ele fala, né? Ele fala isso, fala aquilo, algumas expedições de demônios, ele usa muita palavra. Mas nesse caso, Jesus não falou nada. Ele não perguntou nada. Interessante que o versículo 1 nos diz que ela estava acamada, ardendo em febre. Ardendo, não diz o que ela tinha, mas ela estava ardendo em febre. Jesus já sabia do problema dela, Jesus nem perguntou. Ele chegou, tocou nela e ela ficou curada. Não perguntou se ela queria, normalmente ele perguntava: você quer isso? Perguntou para o paralítico: você quer ser curado? A sogra não perguntou nada, chegou e curou. Olha que interessante. Uma história com 2 versículos, uma mini história, assim diríamos, mas que lições podemos aprender? Primeiro, essa mulher ela estava com febre. O que a febre indica?
que alguma coisa não está bem. O que ela tinha? Não sabemos. Eu acho que nem ela sabia. Só Jesus realmente sabia. Né? Alguma coisa não estava bem. Então, para que a pessoa esteja bem, ela precisa estar na temperatura certa. Temperatura certa. Se a temperatura do corpo estiver muito alta, indica problema. Se estiver muito baixa, também não dá certo. Ela precisa estar na temperatura certa. O irmão adventista, ele precisa estar na temperatura certa. Se não tiver a temperatura certa, não dá. O que eu quero dizer com isso? Temperatura muito alta, problema. Temperatura muito baixa, problema. Ah, mas quando uma temperatura está alta, quando uma temperatura está baixa, o livro de Romanos 12, verso 3, Paulo nos diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Olha que interessante, irmãos. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que eu quero dizer com isso? Existe aquele irmão na igreja que a temperatura sempre está alta, ou seja, ele sempre se acha melhor do que os outros. Ah, porque eu faço isso, faço aquilo, eu faço aquele outro. O irmãozinho não faz nada, a irmãzinha também não faz nada. Então eu faço isso, eu estudo a minha lição, o outro fulano não estuda. Ou seja, a medida da temperatura dele sempre está mais alta. Parece que ele sempre está comparando a medida dele com os outros. Isso é um problema. E existe aquele que a temperatura está lá embaixo, né, irmãos? Que pela misericórdia, né? Vem na igreja, nem um amém dá, está sempre para baixo, está sempre se achando a pior das pessoas. Isso também é ruim. Você não precisa se achar melhor, mas também não precisa se achar pior. Ou seja, nós precisamos, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o outro, do que deve ter. Ou seja, qual o meu conceito? Qual que é o conceito bíblico? Considerar o meu próximo superior a mim. Pronto, se seguirmos esse exemplo, nós estamos bem. Vou considerar o Oswaldo aqui como que eu, como cristão, devo considerar superior a mim. Por que a Bíblia diz isso? Porque nós tratamos normalmente as pessoas superiores com o quê? Respeito. Com respeito. Muito bom. E se nós fazermos isso, tratar o de humilde superior a mim, eu vou tratá-lo com o quê? Com respeito. Essa, irmãos, é a temperatura ideal do cristão. Tá? É a temperatura ideal. Primeira lição: o cristão, gravou aí, precisa estar na temperatura certa. A segunda lição: a sogra de Pedro, né, foi curada, ou seja, diz que depois que ela foi curada, o que aconteceu? Imediatamente o quê? Começou a servir. Ela passou a servi-lo. Olha que interessante. Ela passou a servi-lo, ou seja, gente curada por Jesus automaticamente serve a quem? A Jesus. É o sinal da cura. É o sinal da cura. Aquele, né, sabe aquele irmão que está sempre trabalhando, sempre aqui, sempre lá, sempre mexendo, sempre estudando, sempre tal. É o sinal do quê? É o sinal da cura. A pessoa que é curada por Jesus tem esse sinal mesmo. Ela gosta de servir, de ajudar o próximo, né? Às vezes é aquela pessoa que você sente assim: lá vem fulano com um pepino, né? Lá vem o irmãozinho com um pepino para nós descascar. Alguém que está precisando, alguém que está... É a pessoa que gosta de servir. Tá? O sinal da cura é uma outra lição que nós devemos aprender. Tá? A sogra de Pedro não foi diferente. Terceira lição, né? Quem está curado fica de pé. Terceira lição. Olha só, Jesus, quando curou a sogra de Pedro, ela não ficou deitada na cama. Ai, Senhor me curou, que bom, que legal, vou tirar um cochilo aqui. Essa criança estava ardendo em febre muito alta. Outro escritor coloca aqui, todos eles colocam, né? Sabe aquela que você fica meio delirando com a febre? E ela foi curada e ela não ficou pensando assim: ah, será que eu fui curada mesmo? Eu vou ficar deitadinha aqui, porque, né, aproveitar o embalo aqui e tal, né? Jesus está aí, os discípulos estão aí.
né? Deixa o pessoal da casa fazer as coisas aí, fazer o almoço, e vou ficar deitadinha aqui. Não, não é uma sogra baseada, a sogra de Pedro, né? Nos mostra o relato aqui. Era uma sogra que era folgada, né? Ela foi curada, ela já levantou e foi preparar as coisas ali, foi atender a casa, foi servir Jesus, foi servir né? Nem lembrava mais da doença. Não ficou com dúvida se ela estava curada ou não. Olha que interessante, né? Inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E ela deixou, e ela levantou. É aqui o versículo, né? Aqui de Lucas já fala que ele repreendeu a febre, né? Está falando que ele não falou nada, aqui diz que ele repreendeu a febre. Opa, já ficou um sinal que um contou uma coisa e o outro contou, né? Repreendeu a febre e ela passou a servi-la. Quem viu ela já pensou, deduziu, ela está curada. Então quem está curado fica em pé, irmão. Não fica inclinado, não fica deitado, não fica dormindo, né? Quem está curado fica em pé, ele não fica retrocedendo, como diz, abandonando o barco, né? E o Pacheco aqui tem uma história bonita, né, Pacheco? Tem uma história bonita dessa história aí de ficar em pé, de não retroceder, né? Uma vez ele me contou uma história aí muito, muito bonita. Uma história que aconteceu com ele quando ele estava pensando em retroceder. Se lembra a história do cão? Se lembra, irmão? Quer contar para nós um pouquinho aqui? Vem cá, Pacheco. Vem cá contar para nós essa história. É uma história bonita, irmãos. Vocês vão gostar. Só que não vai até meio-dia não, tá, irmão? Não vai até meio-dia não. Tu conta ela resumida para nós aí. Isso aí. Feliz sábado para todos. Feliz sábado, irmão. Eu fico pensando, estava muito preocupado com. Eu tinha jejuado 90 sábados, depois jejuei para poder ser batizado. Eu dei 5 anos para ser batizado, não era uma luta. E daí tinha muito vício, não de bebida, nada de bebida, nada, somente de jogo. O jogo era perdido. Então eu não podia deixar. E eu comecei a jejuar mais de 90 sábados para poder ser batizado. E quando deu 190 sábados, eu tinha uma luta terrível dentro de casa. Comecei a quebrar o joelho também. Eu ia indo para a igreja, saí para ir para a igreja e jejuar todo sábado. E quando eu pedi a Deus, Senhor, nos meus estudos e tudo, eu disse, Senhor, meu Deus, me ajude para me ser assim. E eu saí da porta, então eu peguei e estudei a Bíblia Sagrada e disse, o Senhor fala comigo, o Senhor fale comigo, mas eu quero que eu abra a Bíblia Sagrada e que o Senhor fale comigo. E eu peguei, abri a Bíblia Sagrada e saiu lá em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. O cão volta, porque eu ia deixar no caminho de Deus, ia deixar. Mas eu disse, primeiro o Senhor fala comigo, eu quero que o Senhor fale comigo. E quando eu abri, lá diz assim, o cão volta, né? A porca lavada volta para o seu lamaçal. Uma pessoa deixa o caminho, volta para o seu lamaçal de lama. E o cão volta para o seu vômito. E eu fiquei meditando naquilo e não podia entender. E eu pedi, Senhor, me dê uma visão. Não veio um cachorro meu, estava na escada. E eu com a cabeça baixa na hora que ia fazer o de jejum, a mesa pronta. E eu chego, vem na escada assim, ele veio assim para mim. E eu com a cabeça baixada, olhando para fazer o de jejum. O cachorro fez au, 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 3 vezes. E eu olhei pro cachorro, ele olhou para mim. E bem, ficou olhando para mim, e eu fiquei olhando para ele o que ia fazer. Bem no cima da porta. Vomitou ali. Aquilo me virou, sabe? Aquele monte. Vomitou. Depois, de novo, olhei.
De novo, eu baixei a cabeça, não podia, lembrando que eu tinha fazendo de jejum. E eu baixei a cabeça, não podia ver aquilo lá. E ele fez de novo. Eu olhei para ele, ele foi olhando bem assim para mim. Olhando e foi abaixando e começou a comer. E olhando para mim, comendo e olhando para mim, comendo e olhando para mim. Interessante. Eu choro, sabe? Porque o estado de Deus sabe o que eu vou fazer. Tinha que eu ia ser. E eu disse, Senhor, não me deixe cair. Não voltarei. Obrigado, Senhor, por mandar um cachorro. O Espírito Santo usar o cachorro para me tocar. Não me deixe sair do teu caminho. E daqueles dias em diante, eu disse, sofra o que sofrer, luta o que sofrer. E eu vou te seguir, Senhor. E vou dizer, isso aí, eu tenho essa lembrança de todas as vezes, quando a gente é tocada, Satanás é tão sujo, para que derrubar a gente. Vocês que estão ouvindo a mim, não deixem para mim, Deus. Jesus está muito mais perto do que se pensa. Amém. Está muito mais perto do que se pensa. Porque eu estudo muito, eu fico de madrugada estudando, toda madrugada. Deus me dera sempre umas 3, 4 horas da manhã para estudar. E vejo coisa que, examinando aí, na madrugada também, falando que de Noé aí, no ano 27, no primeiro 601, né? 601 no 27 dias, quando Noé sai de barco, coloca os pés na terra. Depois de 700 anos Deus chama Abraão. E eu fico pensando que no ano 27 Jesus foi batizado. Escuta o que eu estou dizendo. Nesse ano 27, depois que vai acontecer muita coisa. No 33 Jesus foi morto, foi perseguido até a morte. Depois Estevão, 6 meses depois foi morto Estevão. Olha, então tem coisa que vai acontecer terrível. A angústia de Jesus está muito às portas. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado pelo seu testemunho. Será que Deus ainda fala com as pessoas, irmãos? Por meio de animais? Falou com Balaão, a mula de Balaão, né? Usa cachorro e pode usar o animal que ele quiser. Que lição bonita, que testemunho bonito. O irmão contou esse testemunho, às vezes eu conto ele nos sermões por aí. Né? Ele é muito bonito, muito forte. Né? Então, se tem alguém que está pensando em abandonar o barco, irmãos, não abandone. Se com Deus está difícil, né? Sem Deus está pior. Deus nunca prometeu para nós que nós teríamos uma vida mansa. Mas Ele garantiu que teríamos uma vida eterna. Amém. Isso que importa. Jesus, o próprio Jesus, não teve uma vida mansa. Então, assim, Ele não prometeu para nós a vida mansa, mas prometeu vida eterna. Então, não tem como servir a Deus, quarta lição, não tem como servir a Deus prostrada. Nós precisamos nos levantar, tomar atitude, se envolve atitude, irmãos. Né? Algumas atitudes que precisamos tomar na nossa vida. Quinta lição, Jesus toca em um ponto para chegar ao outro. Né? Olha só, a febre não é uma doença, mas ela é um indicativo de que ela estava doente. Jesus agora ali faz o que com a mulher? Ele vai no ponto para tocar no outro. É como a mulher samaritana. Jesus, vendo a situação, o problema dela, não foi direto do problema dela. Ele chegou e falou assim, olha, vai e chama quem? Teu marido. Tocou num ponto, mas ele queria chegar no outro. Aí a mulher disse, olha, eu não tenho marido. Ah, bem você dissesse. Já tivesse 5, e você tem agora também não tem marido. E aí a mulher viu que Jesus conhecia mais a ela do que ela mesma. E então ali ela foi e passou a ser uma testemunha, passou a segui-la, né? Jesus segura na mão da sogra de Pedro, né? Para curá-la. Aparentemente, outro ponto, aparentemente a sogra de Pedro não tem nada grave.
um pouco questionável, né? Nada grave, está queimando de febre, alguma coisa grave ela deve ter. Mas tem pessoas que pensam assim, ó, Deus só é o Deus dos grandes milagres, né? Deus só é o Deus dos grandes milagres, né? Ali nós vemos a cura do cego, a gente fica, pá, curou um cego. Vemos a cura do paralítico, pá, curou um paralítico, olha só. Fez a cura disso, a cura daquele outro, né? E a gente fica impactado. Mas a gente se esquece que Deus, Ele não é somente o Deus das grandes coisas, Ele é o Deus das pequenas coisas. A gente tem que valorizar isso também. Isso nos traz uma lição. Qual que é a lição que nos traz, meus queridos? A lição que Deus se preocupa com a nossa vida, com as pequenas coisas também. Ele quer partilhar com você as bênçãos, não só as grandes, quando você está com a corda aqui no pescoço. Ele quer participar das coisas pequenas. Sabe, uma vez um pastor contou que quando ele às vezes, um pastor do Paraná, lá, o seu Osmingo, né, professor de AP, ele contava que às vezes ele tinha que estacionar, não tinha lugar, e ele orava, Senhor, me arruma um estacionamento. E parece que do nada saía um carro, ele tinha um lugar para estacionar, olha só. É um milagre pequeno? E eu falei, vou testar isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Quantas vezes, irmão, em Chapecó não achava um lugar, né? E eu falava, ô Senhor, arruma uma vaguinha aí. E de repente a vaguinha aparecia. Olha só, né? Nós tivemos um acidente grave aqui, né, em Chapecó, na frente da Nepar ali, graças a Deus não teve óbito, né? Mas nós estávamos conversando até com o pessoal da banda ali, o Flávio estava falando, pois eu tinha que ir na Nepar e me esqueci de ir na Nepar. Falei, quando eu sair do serviço, que eu vou trabalhar domingo, eu preciso tal coisa, tem que pegar na Nepar. Me esqueci. Quando eu cheguei em casa, pensei, me lembrei, agora eu tenho que ir. Quando eu pensei nisso, eu estava vendo no celular, o acidente ali acabou nem indo. Olha só, Deus ele pode operar, ele podia pegar de repente um anjo ali e segurar o caminhão. Podia ser um milagre nosso, estrondoso, mas ele pode também usar um outro milagre, que é fazer com que a pessoa não vá lá. É fazer com que a pessoa que está no carro esteja do lado certo. Como nós vimos ali, foi grave acidentes, mas não morreu ninguém. São milagres. Quando você vê um impacto daquele tamanho, você vê um estrago daquele, um caminhão com aquela carga, o peso que tem aquilo tombar e aquilo não bater em ninguém, irmãos, eu diria assim, quantos milagres não teve ali? Então o nosso Deus, irmãos, Ele se preocupa com a tua dor de cabeça. Você tem em casa, com a tua indisposição, quando você levanta assim e fala, não estou bem, Senhor. Não estou legal hoje, tenho que sair, mas não estou bem. Entende? Então assim, nós precisamos realmente entender que Deus Ele opera às vezes de grandes maneiras, mas Ele cuida de nós de uma forma, né, peculiar. Conte para Jesus, você está cansado, com medo, ansioso, conte para Jesus, desabafe com Ele quer isso, Ele demonstrou isso. Esse versículo, né, essa cura, ficou registrado na Bíblia, de tanto interessante, irmãos, de tantas curas que Ele fez que não está na Bíblia, e curas assim especiais. A irmã White diz que tinha vilas que Ele passava, porque muitos falam assim, não, Ele curou um aqui, Ele curou um lá, Ele curou um sim, às vezes sim, mas às vezes não. Teve vilas que Ele passou que ele não ficou um enfermo, a irmã White diz. Que Ele passava, não ficou um enfermo. Não estão relatadas aqui. Mas essa história da sogra de Pedro ficou relatada com algum propósito. Se ela ficou escrita, tem algum propósito, né? E estamos colocando aqui alguns dos propósitos, né, que nós podemos entender. Deus se preocupa, Deus cuida dos seus queridos. Nós vemos ali, ó, Pedro era um seguidor de Jesus, né? Tinha sua esposa, tinha ali sua sogra, e nós vemos que Jesus cuidava das questões de Pedro. Veja, o que estava incomodando Pedro naquele momento era a enfermidade da sogra. Deus foi lá e atendeu. O que na tua família que está incomodando você? É um filho, está dando dor de cabeça? É uma filha que está se desencaminhando? O que é uma enfermidade na família? É um desemprego? O que na tua família que está incomodando você, talvez? Talvez você está na igreja aqui, mas está com a cabeça lá. Eu tenho aquela situação para resolver, Senhor. Lembre-se, meus queridos, você está na igreja de Deus para receber as bênçãos de Deus.
E na igreja de Deus você tem uma bênção especial. Entende? Então você tem que acreditar que você está aqui e Deus também está aqui. E Ele pode, Ele vai atender, cuidar dos seus. Talvez nem tanto pelos seus, mas talvez por você. Olha que interessante. Deus pode cuidar dos seus lá, talvez nem pelos seus, mas talvez por você. Pedro, convidou Jesus para ir à sua casa. Ele estava com um problema. Talvez ele pensava, vou receber Jesus hoje, a sogra não está muito bem e tal, Não, ele convidou Jesus. Então convide Jesus, que Deus se preocupa com as suas questões, meus queridos. Quantos testemunhos já ouvi falar de pessoas que queriam trabalhar para Deus, mas as situações atrapalhavam e as coisas se ajeitaram e a pessoa conseguiu trabalhar com Deus. Jesus não falou com a sogra de Pedro, tocou-a, o toque do milagre. 9, sua família não é um empecilho para você não fazer a obra. Olha que interessante. Às vezes a gente coloca a culpa tudo na família. Eu não vou lá porque a família não... eu não vou cá porque a mulher não... eu não vou cá porque o marido não... Entendeu? E sempre a gente está arrumando uma desculpa. Pedro é uma pessoa que nem eu e você. Tinha família, tinha mulher, tinha sogra, provavelmente tivesse filhos, a não ser que a mulher fosse estéril, Mas isso não impediu Pedro de ser um discípulo de Jesus. Não impediu. E a pergunta vem, o que está impedindo nós de sermos um discípulo de Jesus? O que está te impedindo? A família não deve ser uma desculpa para nós não servirmos a Deus, E lição 10, estas mãos vão voltar a servir. Olha que interessante. Ou seja, Jesus toca nas mãos da mulher, a doença vai embora e ela volta a servir. A pergunta é, você tem parado de servir? Você tem parado de servir a Deus por quê? Deus tem uma mensagem para você essa manhã. Ele diz assim, olha, você vai voltar a servir. Diga amém, irmão. Amém. Você precisa voltar a servir. Amém. Irmãos, não sabemos quanto tempo nós teremos ainda nessa terra. Os cientistas, esses assistem os jornais aí, eles têm um relógio que eles colocaram lá, claro, é fictício, e nesse relógio aí já baixou de 90 segundos para 87 segundos, para meia-noite. O que eles querem dizer com isso? Que o planeta não vai suportar mais por muito tempo as situações climáticas, se não tiver alguma medida rápida a ser tomada, o planeta não suportará as altas temperaturas, nem os animais, principalmente que vivem lá na geleira, vão suportar sobreviver nesse planeta. Poderá ficar um planeta sem água potável, um planeta destruído, fora as outras ameaças de guerra nuclear e isso e aquilo. Então não é nem religião. Os cientistas estão prevendo que se algo não for feito, o planeta não suportará mais muito tempo. E nós o que temos feito no nosso tempo? Quais são as prioridades da nossa vida, irmãos? Aqui vem a questão, quais são as prioridades da nossa vida? A gente às vezes só pensa em dinheiro, pensa nisso, pensa em aquilo, deixa a família para o lado, não dá atenção devida para a família, não dá atenção devida para os filhos, não dá atenção devida para o estudo da palavra, não dá atenção devida para os cultos, Para vir no culto parece que estamos fazendo um favor para Deus, De vez ficarmos felizes de receber a bênção de Deus, parece que eu vou lá, porque se eu não for, ninguém vai ir, e parece que está fazendo um favor para Deus. Quais são as prioridades tuas e minhas? A gente não sabe quanto tempo vai durar, irmãos. Essa vida é tão incerta, Eu fiquei aborrecido esses dias aí, fui convidado para pregar em Bela Vista. Quando eu chego para pregar, vamos ter um corpo vai chegar aqui em Curitiba. Um me falou, você me leva para Freiburgo, lá, e assim, eu quero visitar a fulana e tal. Eu não sei nada para fazer em Chapecó, Não ficava, não tinha 10 anos, essa Getúlio aí, não conhecia ninguém, vamos embora.
Só que é o seguinte, eu tenho uma motinho, eu tinha comprado uma motinho 125, irmãos. Uma CGzinha, 87. Aquelas cabritinhas, né? Sequinha. E eu falei, eu tenho 2 capacetes, mas um tá sem viseira. Se você concordar, a gente vai. Não, vamos embora, sem viseira mesmo, né? E menino tava frio, rapaz, e nós se botamos aqui, depois do trabalho, uma sexta-feira à noite, pegamos um acidente feio na estrada aí. Um carro, um Clio preto assim, uns corpos de jovem lá dentro, morto, irmãos do céu, eu falei pra eles, calma do céu, não viajo mais, já tô viajando com a consciência pesada por estar indo no sábado, com essa motinha aqui pra lá, vai ser a última viagem que nós vamos. Irmãos, varamos a noite viajando, chegamos lá às 5 da manhã, o pneu furou uma altura, o pneu estava parando no posto para abastecer, o pneu está baixando. Eu falei, meu Jesus, faltavam uns 40, 50 quilômetros ainda para chegar. Eu falei, então coloca o ar aí, que nós vamos chegar nessa cidade antes do pneu murchar. E daqui até lá eu fui uns 70 por hora, eu acho, irmão. E aí enchemos aquele ar e eu me botei com ele. Chegamos, nós queríamos pegar um culto do sábado de manhã. Cheguei lá, eu acho que chegamos a tempo pro culto ainda, irmão, mas aí o pneu ainda tinha um pouquinho de ar. Eu falei, nunca mais, homem do céu, 300, quase 400 quilômetros daqui até lá. Eu falei, é coisa de jovem, né, irmãos? As minhas costas hoje não ia aguentar mais a viagem daquela. Mas lá é nós, de repente eu vejo o quê? O rapaz chegando no caixão ali. O rapaz chega, 35 anos, irmão, mais novo que eu. Mais novo que deu um infarto. Infartou. Filhinho de 2 anos. Então eu falei, a gente nessa vida, a gente prioriza tanta coisa, irmãos, e às vezes menos aquilo que interessa. Menos aquilo que vai ficar. A gente prioriza tanta coisa, né? E eu fico pensando, quando Jesus voltar, né? A gente pensa, eu lutei a minha vida inteira pelo quê? O meu maior tempo eu dediquei da minha vida a quê? A fazer o quê? A coisas que vão ficar com a eternidade ou a coisas que vão ser queimadas pelo fogo? Fica para nós relembrarmos, para nós meditarmos nessas lições, dessa história, que Deus nos deu um bom sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém.